Primeiramente, eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, amados? Amados, vamos agradecer a Deus, agradecer por esse momento, por Ele permitir estarmos aqui falando a Sua palavra. Esse é um momento único, um momento onde nós precisamos é, entrar em espírito, né, para falar a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou em nosso coração. Amados, a palavra de hoje está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às obras sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Deus, Pai amado, peço ao Senhor que usa-me, Pai. Usa-me conforme a sua palavra, Pai. Usa-me conforme a sua vontade. Obrigado, Senhor, por me conceder esse momento na sua presença. Obrigado, Pai, por permitir, por me usar para trazer a tua palavra. Cada palavra que sair de minha boca, que seja não da minha, não que seja de mim, papai, mas sim de ti. Amém. Irmãos, queridos irmãos, acabamos de ler aqui em Jeremias, né, uma palavra sobre o oleiro. Irmãos, vocês sabem o que significa a palavra oleiro? Veja bem, irmãos, eu vou ser até breve, né, porque o tempo é curto. Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro, exatamente. Entre eles, o que a Bíblia cita para nós aqui em Jeremias como objeto seria o vaso. Os oleiros fazem todo tipo de objetos, mas a Bíblia nos fala do vaso. Sabe, meus irmãos, quando o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente algum defeito. Sim, defeitos na borda, bordas tortas, lado amassado, muitas imperfeições, até imperfeições visíveis, meus amados. Sim, imperfeições visíveis às vezes aparece quando o olheiro está fazendo o vaso. Então, cabe a esse profissional, né? Cabe ao profissional ali, o olheiro, decidir se aquele vaso continuará com a imperfeição ou se ele vai ser modulado, ou se ele vai consertar esse vaso. Sabe, meus irmãos, da mesma forma Deus trabalha em nossas vidas. Aleluias. O oleiro escolhe o barro, prepara o barro e começa a moldar. Deus te prepara, Deus nos prepara e começa a moldar. Nós lemos aqui em Jeremias 18, no 1, que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, no 2, dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. No 3, disse que desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. O oleiro estava trabalhando, estava produzindo. Sabe, meus irmãos, o que será que Jeremias pensou nessa hora quando ele desceu, que nosso Deus mandou que ele fosse até a casa do oleiro e ele viu um oleiro? O que será que ele pensou, né? Eu acho que ele pensou, porque o Senhor não me fala as coisas aqui? Por que o Senhor me fala o que ele tem para me falar aqui? Por que ele tem que me mandar eu ir até a casa do oleiro? Olha só. Mas o Senhor sabe por que ele mandou Jeremias ir até a casa do oleiro. Ele sabe por quê. Porque ao chegar, olha só, amados, ao chegar lá na casa do oleiro, né? E a hora que Jeremias chegou lá, ele viu o oleiro trabalhando. Ele viu um vaso que estragou na mão ali do oleiro. Ele viu um vaso que estava
estragado, e esse vaso estava sendo refeito. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus, meus amados. Quando ele viu aquilo, ele entendeu a mensagem de Deus. Sabe, meus irmãos, ah, olha só, meus irmãos, minhas irmãs, da mesma forma, o Senhor traz você aqui. É sim, amados. Da mesma forma, o Senhor traz você aqui nesse grupo, traz você aqui nesse culto online. Sabe, amados, Ele quer falar com você aqui. Quando Ele quer, Ele fala com você na rua, Ele fala com você na sua casa, mas nessa noite Ele quer falar com você aqui, meus amados. Da mesma forma que Deus mandou Jeremias à casa do oleiro, Ele te mandou você aqui também, amados. Ele te trouxe você aqui nesse momento. Lá no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se ele estragou na mão, ele tornou a fazer dele outro vaso. E da maneira que ele quis, como a palavra diz, segundo bem lhe pareceu. Sabe, meus irmãos, Deus revelou algo importante a Jeremias. Sim, Deus revelou que ele é o oleiro, amados. Deus revelou para Jeremias que ele é o olheiro. E no versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor. Olha só, amados. Sabe, meus irmãos, o olheiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, meus irmãos. Representava o próprio Deus zeloso, o próprio Deus misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, que nos transforma, aleluias, e que deseja ter um relacionamento íntimo conosco nessa noite, meus irmãos. Ele quer ter um relacionamento íntimo nessa noite conosco, aleluias, para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que Ele deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso olheiro, amados. Deus é o nosso olheiro. Mesmo com toda a sua força e poder, Ele escolheu amar um objeto. Olha só, amados. Deus, mesmo com a sua força, com o seu poder, Ele escolheu amar um objeto tão frágil e tão cheio de limitações, amados. Sim, somos nós, que sou eu, que é você, nós somos cheios de limitações, amados, cheios de imperfeições. Por isso precisamos passar pelas mãos do oleiro, amados. Aleluias. Quando entregamos nossas vidas, olha só, amado, quando entregarmos nossa vida verdadeiramente a Jesus e cremos nele como o único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior, amados, aleluia. E passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Continuamos frágeis, amados, continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia. Diante de tudo isso, amados, não temos nenhum mérito. Não, meus irmãos, porque a glória é somente de Deus, pois o que nos torna belos, amados, não foi as conquistas por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz do Calvário, aleluias. Lá em 2 Coríntios 4,7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está vendo, amados? Sabe, amados, Deus também revela a Jeremias quem é o vaso. Porque ele revelou a Jeremias que ele é o olheiro, mas também ele revela quem é o vaso, que somos nós. No 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que com o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, tá vendo? Aleluias. O vaso, amados, o vaso é você, amado. O vaso é você, o vaso sou eu. É você, amada. Sou eu. Nós somos o vaso. Essa palavra vinda a Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Joaquim,
Um rei que desagradava a Deus em tudo, amados. Jeremias profetizou numa etapa conturbada, meus irmãos, da história de Israel. Um tempo em que o povo estava desviado do Senhor, meus irmãos, indo atrás de deuses falsos. Mas a idolatria sempre anda acompanhado da corrupção moral, de distorção de doutrina, de indiferença religiosa, de prostituição e de toda a sorte do pecado que afasta o homem de Deus, meus amados. Isso acontece também em nossos dias, meus irmãos. O chamado de Deus a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro tinha o efeito prático de mostrar como o Senhor restaura o povo desviado, meus irmãos. O único requisito é se o povo está ao alcance do oleiro, amados. Se nós estamos ao alcance do oleiro, se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você está ao alcance do oleiro que é Deus, como diz lá em Jeremias, no 18:4, a Bíblia afirma que a situação em que já não há solução para a vaza, amados. Olha só, a Bíblia afirma que que às vezes tem vasos que não tem mais solução. Lá em Provérbios 6:14, do 15 diz assim: no seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. No 15 diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Ai, meu Deus. E também em Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendidos endurece o serviço, que não se dobra, amados. Muitas vezes aquele homem que não se dobra não se dobra aqui, ó, posteriormente ao pescoço, será quebrantado e, de repente, sem que haja cura, meus irmãos. Dobre-se na presença do Senhor, meus amados. Então o Senhor usou a figura do oleiro, do vaso, para ilustrar a sua sabedoria para lidar com Israel. Deus mostra ali que ele tinha o poder sobre o barro e continuaria trabalhando nele para transformá-la em um vaso útil, meus amados, que somos nós. No entanto, amados, Israel deveria se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, o barro ficaria duro antes de ganhar o molde. É assim que funciona, não é? Se você demora para construir o vaso ali com o barro pode endurecer. E se o barro endurece, ele teria que passar por um processo muito doloroso, amados. Isso somos nós. Se nós somos os barros e se nós endurecemos, e nós vamos ter que passar por um processo, e esse processo é doloroso, meus irmãos. É muito doloroso para tirar as imperfeições, porque nós vamos ter que ser quebrado, nós vamos ter que ser refeito. Assim Deus está fazendo com você. Quando você vem para a igreja, você entra no processo, meus irmãos. Quando você vai para, para a igreja, você entra no processo, Deus começa a te moldar. Mas depois, se você endurece, você tem que ser quebrado, amassado. Aí entra naquela parte mais dolorida. E dói, meus irmãos. Quando Deus entra naquela parte mais dolorida, que nós não queremos que ele mexa, dói. Aí você não entende o porquê Deus está fazendo isso. Aí você chora, murmura, reclama com Deus. Irmão, o tempo passou, mas não mudou. Seus padrões de justiça não. Perdão e amor continuam o mesmo, do mesmo jeito, amor. Amados, se aplicam a nós com a mesma intensidade, meus amados, dos tempos do profeta Jeremias lá atrás. Deus continua sendo o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. Por isso devemos perguntar: permitiremos ser moldados? Pergunta-se a si mesmo, amados. Permitiremos ser moldados segundo os padrões de Deus? Pergunta aí para alguém que está, se tiver alguém do seu lado. Pergunta: você quer ser moldado segundo os padrões de Deus?
Ou continuaremos vivendo a vida do jeito que acharmos melhor? O que você quer? Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu, para nos transformar em vasos para a honra e a santificação, amados. Prontos para sermos usados em suas obras, amados. Deixa Deus mudar, trabalhar. Nós temos que ser moldados para sermos usados nas obras de Deus. Deus quer um vaso perfeito, amados. Deus quer um vaso perfeito, não amassado, cheio de imperfeição. Deus quer nos moldar para que possamos fazer sua obra com perfeição, para que possamos refletir a sua imagem. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Irmãos, para que Deus comece a nos moldar, até nos tornarmos um vaso valioso e útil, é preciso que nos rendamos a Ele. Ele não vai pôr as mãos em você se você não permitir. Ele precisa que você permita, que você abra o seu coração, amados. Devemos refletir, meus irmãos, devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro que é Deus. Diante de Deus, não podemos ficar paralisados como um barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos seque e nos endureça, mas depois deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando suas mãos de poder nas áreas que não gostamos de mudar, amado. Você sabe, né? Você sabe, amados, que tem área na nossa vida que nós não queremos que muda. Quando fala em dinheiro, nós não queremos que muda, amados. Fala no conforto. Mas o Senhor nessa noite quer te moldar. Ei, preste atenção a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. O Senhor, nosso Deus, quer nos moldar, Ele quer te moldar. Se você entendeu essa mensagem, que Deus falou com você, repita aí onde você estiver. Aleluias. Repita, fala essas palavras assim, olha, porque você entendeu a mensagem, que você quer que Deus mude, quer que Deus te refaça. Diz assim, olha, Senhor meu Deus, que seja feita a tua vontade. Trabalhe em mim todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Quero ser um vaso que te agrade, Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e boa noite a todos.